Olá, telespectadores, amigos do programa da Trilogia Analítica. Então, eu gostaria de lembrar, que a ciência de Norberto Kepp foi baseada em um princípio filosófico extremamente importante, que é aquela máxima malum privatio boni, que a maldade ela não existe por si, mas a maldade é a ausência do bem, do belo e do verdadeiro. Então toda doença, toda enfermidade, ela só pode existir como sendo a ausência da sanidade, seja ela enfermidade orgânica, psíquica, social e até econômica. Além de se dizer, que essa privação do bem, ela se expande a todas as áreas, inclusive no campo das leis, que são todas invertidas, voltadas para coibir a sanidade do ser humano. E Kepp fez um profundo estudo, uma profunda análise da enfermidade como sendo uma negação, uma omissão ou uma deturpação do bem e da sanidade. Essa ideia de que o mal é a ausência do bem veio primeiramente lá da Grécia Antiga, dos pensadores, Os pensadores legítimos lá, que trouxe a verdadeira civilização que depois Roma adquiriu e continuou então com a civilização greco-romana. Eu quero falar o seguinte, que essa orientação, então, não foi assim entendida muito bem pela ciência, principalmente. O que Einstein falou, o que Isaac Newton falou também, é uma ideia assim invertida. Então, a inversão é o fato de que a pessoa acha, principalmente na psicopatologia, a pessoa tem ideia que o mal vem de fora e não que o mal vem de dentro da pessoa. É claro que a pessoa está num carro que tem um desastre, está num avião que cai, é o mal que vem de fora, mas aí é quase uma exceção, É um fator assim excepcional, mas o mal mesmo vem dos sentimentos ruins, principalmente. É por isso que geralmente as pessoas muito assim inconscientes, como Freud descobriu, ela não tem assim equilíbrio. Então, a questão da doença vem de fora. Agora, tem um japonês, ele era fotógrafo, Ele fez fotografia dos pingos de água, da água. E nessa fotografia ele mostra que quando a água é tratada com afeto, a água se sente bem e como é purificada, como pode dizer em geral, a água se torna benta, bem boa, Inclusive para beber, e a pessoa que tem raiva, que tem angústia, que tem paranoia, a pessoa assim que é muito invejosa, muito arrogante, muito avarenta, preguiçosa, ela emite de dentro dela esses fluidos ruins e o próprio sangue se torna deformado. Então veja o que Masaru Emoto fez análise do pingo d'água aí. A molécula de água que ele congelava, E daí ele dizia, quando ele falava perto da água, dirigindo-se à água, a palavra alma. Então essa água se tornava
linda, né, a molécula da água, com formas geométricas muito bonitas. E já quando ele pronunciava palavras como demônio, então aí aparece, né? É como que a energética se manifestando através da molécula d'água. E o senhor estava falando, Dr. Kepp, que quando a pessoa trata a água com afeto, então essa água fica linda. O ser humano, então, ele deveria tratar a sua própria vida, a si mesmo, com mais afeto, né? Para poder ter maior saúde. Então, veja, as emoções é que causam as doenças. Quer dizer, as emoções que o ser humano cria, e essas emoções negativas atacam a sanidade da pessoa. Então, a virtude melhora a sanidade, torna a pessoa mais bela, mais verdadeira, mais assim, no bem-estar, né? Numa felicidade maior. Quando o indivíduo é avarento, quando o indivíduo é raivoso, quando o indivíduo é sem paciência, não gosta da vida, então ele estraga o próprio sangue. Então eu quero mostrar uma outra figura que possa esclarecer, que é praticamente retirada das ideias freudianas. Veja lá. Realidade autêntica. Então ali nós temos a transcendência e o idealismo. Isso quer dizer o quê, né? Que nós estamos, através dessa energia magnética, em contato direto com o ser divino e com os anjos também, com os anjos que são bons. Então veja que a consciência para cima é transcendental e também é ideal. Agora... E tem o conhecimento e o amor, né, Dr. Kepp, que está nesse nível, né? Eu queria trazer um fato interessante, que a física fala em gravitacional, né? Em energia gravitacional. E esse é o grande erro de Albert Einstein. Os adeptos de Albert Einstein, que me desculpe, mas o Albert Einstein, na nossa ideia, é um bobinho. É uma pessoa que falou muita brincadeira e tentando fazer ciência das imaginações que ele tinha. Então, vamos voltar à nova física para ver essa questão, né? Que o que faz, de fato, a energética vem de dentro da pessoa e não de fora, como Albert Einstein e também Newton falava, né? Que o movimento seria exterior, que o movimento externo é que traria o bem-estar, a felicidade. Não é nada disso. A gente chama de vibração. O que o César tem a falar? Queria dizer o seguinte, Dr. Kepp, que o senhor tem um capítulo aqui no livro Magnetônica. Isso. Né, o capítulo número 8, que o senhor começa dizendo assim: o ser humano ele é constituído por uma energética corporal. O que significa isso? Que o senhor explica aqui que o mesmo erro que a filosofia cometeu dividindo corpo e alma, o ser humano fez com a questão da energia, dividindo entre energia e matéria. Então, e pior ainda, no caso da física, a gente achou que matéria que faz energia, quando na verdade a matéria ela é um subproduto da energia em vibração. Então, se a matéria ela perde essa vibração interna, é que ela entra no processo de deterioração e morre. Mas se ela mantiver a vibração interna, ela continua recebendo essa energia indefinidamente. E o ser humano é assim. Se ele tiver numa atitude boa, então ele vai estar continuamente recebendo essa energia porque vai ter vibração interna.
Então, essa é o grande erro da física, né? O enorme erro, pensando que o movimento exterior é que criaria vida, que criaria até as coisas criadas, né? Astros e galáxias e planetas e sóis, etc. E não que o que é vida vem de dentro do ser humano, através dos sentimentos bons, através do contato com o ser divino. Então, aí a gente pode fazer a ligação entre a ciência com a teologia. Então, o que é teologia? É esse contato que nós temos assim constantemente com o ser divino através da energia magnética. E não só com o ser divino. Eu gostaria de trazer também essa ideia que nós estamos constantemente em contato com seres espirituais. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, não é que desaparece, fica no mundo totalmente distante. Ela fica em contato conosco, só que numa outra casa, vamos dizer, mudou de casa. Mas se a gente não percebe, é porque a gente não tem uma consciência total e absoluta com esses seres. Mas eles estão totalmente em contato conosco. É por isso que existe essa orientação espírita, né? Que eles fazem reuniões para entrar em contato com os seres espirituais. E nós podemos, com absoluta certeza, dizer que mesmo os parentes que morreram, os amigos, as pessoas, estão constantemente em contato conosco. A questão é que a gente não vê, porque a gente não é ser assim tanto espiritualizado. Quer dizer, nós abandonamos muito a vida espiritual e com isso perdemos o contato, mas eles estão dia e noite e aparecem muito nos sonhos. Os sonhos mostram, né, o contato com os espíritos e principalmente com o Ser Supremo. Essa é a verdadeira religiosidade, espiritualidade. Então já retornamos. Cap Motor, nova tecnologia para um novo mundo. Eu gostaria agora de continuar mostrando um quadro que se baseia no iceberg, né? Aquela montanha de gelo que, inclusive, é famosa por ter afundado o navio Titanic, né? Que no 1912 bateu nesse gelo que rasgou, né? A construção embaixo no metal e afundou o navio 2 e 3 horas. Então veja, esse quadro aí. Então, nós lemos há pouco, né, que a realidade autêntica está nesse nível, né, da transcendência, dos ideais, a consciência, o conhecimento e o amor. Aí o senhor coloca aí uma censura, né, que cria esse inconsciente, onde está a soberba, a luxúria, a preguiça, a gula, o ódio, a ira, a inveja, que seria a pseudo-realidade. Então, o que Freud descobriu foi isso, que para a pessoa ficar doente, ela esconde, então, a parte negativa. Nota que o ladrão, por exemplo, ou então o facínora, o corrupto, né? Ele pratica o ato
assim, impróprio contra a virtude, e ele se esconde, porque ele não quer mostrar. Por quê? Agora, isso na psiquiatria é muito comum notar o seguinte, que a pessoa fica doente, principalmente na esquizofrenia, quando ela esconde essa parte das doenças, dos maus hábitos. Então, essa parte que a pessoa esconde é que domina ela. Então, o que a pessoa não vê é que domina. Então, inclusive, né, os demônios que estão aí constantemente atacando. Até o Pai Nosso tem aquela frase, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém? Então, pedindo a Deus Pai para não deixar o demônio destruir, assim, levar a gente para o mal, que é a doença, que é a morte. A gente não devia morrer, não. A gente foi criado para viver para sempre com o próprio corpo. Veja bem, se existe doença e morte, é uma coisa excepcional. Não faz parte da criação. Deus não fez o ser humano para morrer. Quem faz para morrer o ser humano, quem mata, são esses espíritos aí. Eu gostaria que o César lesse um trecho aí muito importante do livro Magnetônica que eu escrevi para substituir a eletrônica. Mais uma vez, lendo sobre esse magnetônica, né, o capítulo 9 diz o seguinte: a energia magnética coloca o ser humano fora do tempo e do espaço. Então temos aqui esse parágrafo. Temos de admitir que a energia escalar, que é essencial, é anterior e superior ao espaço e tempo, sendo, por este motivo, ligada a fenômenos que nem sempre são compreendidos. Portanto, vamos dizer que ela supera o conhecimento. Acredito que a denominada parousia está na dependência do ser humano desenvolver um magnetismo, na existência social e individual, colocando o sensorial sob seu domínio. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que quando o ser humano sai do que Freud chamou de id, id é instinto, é a parte animal. Então, quando o ser humano não fica só no id, no instinto, e entra então na parte magnética, que é assim uma energia que o Tesla chama de energia escalar, né? É uma energia que está entre o ser humano e Deus. Então, quem se eleva nessa energia, então praticamente estabelece contato não só com os instintos, é claro, né? Mas também com o ser divino, com Deus, os anjos, os santos. Se o ser humano se eleva na energia ascensional, que a física negou e que a física não conheceu, essa energia ascensional está entre nós e Deus. Então, nessa ascensional, né, quer dizer, para cima, é ao contrário da gravitacional, forma dupla, né, com a gravitacional, mostra que o ser humano não é que ele vai entrar em contato com a vida espiritual, ele é um ser humano espiritual. O ser humano pode falar é espírito. Então, nós estamos no mundo aqui orgânico e no mundo espiritual. E a questão é se percebe ou não. Mas nós estamos no mundo, nós somos espíritos. Quer ler esse trecho, César? Sim, senhor. Ou então a questão do tropismo. Eu queria falar sobre esse conceito que o senhor desenvolveu, Dr. Kepp, de tropia, que eu acho fundamental o pessoal entender.
A física clássica, ela fala do conceito de entropia, que significa a morte da matéria. Em resumo, é isso. Só que a física, por se basear somente na força de gravidade, como o Dr. Kepp estava explicando, é que tem esse conceito essencial de entropia, que tudo vai para a morte. Mas quando a gente acrescenta o conceito da energia elevatória, a gente vê que toda a matéria é formada por uma energia anterior à matéria. Então, nasce o conceito de tropia, que é a ação dessa energia transcendental, que é magnética, sobre a matéria. Então, toda a matéria ela cresce e é sustentada pela força da tropia, essa energia magnética que sustenta o mundo material e espiritual. Eu quero mostrar um quadro que pode esclarecer a origem do conhecimento. Veja aí. Interior do ser humano, sistema de abstração. Então, aí tem a energia essencial divina. Então, essa energia essencial divina é uma energia que causa infusão, o que mais? A intuição e a telepatia. Então, nós vivemos através desses elementos. Nós vivemos infusos com a energia divina, com a energia divina. Nós somos seres divinos, gente. Então, com a intuição e a telepatia que vem do alto, que vem diretamente da energia divina de Deus, que depois, né, gera a ética, a verdade, o afeto e a estética. E depois, ao que final, leva ao conhecimento, a realização e a Então, sanidade. Então, a origem do afeto, do conhecimento e da realização. então, eu quero dizer isso, que existem muitas pessoas que professam, né, que admiram o espiritismo. Eu quero dizer isso, essas pessoas não estão enganadas, não. Não é bem uma, vamos dizer, uma religião, mas em contato com o magnetismo que nós temos dia e noite, esse magnetismo, a maior parte é espiritual, é espírito. Então nós somos muito mais espírito do que orgânica. Então o próprio organismo, né, a matéria, vem dessa energia espiritual. É por isso que a matéria vai diminuindo, né, vai se deteriorando, os objetos vão se enferrujando. Por quê, né? Porque não é como Deus, que tem uma substância eterna. Havia na Grécia Antiga essa ideia de matéria eterna e espírito eterno. Não, o que é eterno, o que nós vivemos dia e noite, é o espírito. Então, vocês que estão nos ouvindo e vendo, pode ter certeza que tem contato constante com os seres espirituais e principalmente os anjos e os santos, né? E, vamos dizer, o próprio Criador, né? Então, Dr. Kepp, o senhor falou aí que as pessoas, nós somos espírito, quer percebamos ou não. Então, muito do que a gente pensa que são intuições ou ideias que surgem da nossa cabeça, a maioria delas, a gente está em contato direto com outras pessoas, inclusive, com outras mentes, com outros espíritos, sejam corpóreos ou não corpóreos. Então, muito da nossa vida intelectual, ela tem ligação com a vida espiritual, vida social, vida econômica, vida afetiva. É muito mais espiritual do que orgânica, né? E eu acho formidável que a nova física está trazendo, então, a compreensão e a explicação científica de muitos fenômenos que eram simplesmente tidos como místicos ou espirituais sem nenhuma ligação com a ciência.
Eu gostaria também de dizer que, olha, pensem nessa questão. Nós somos essencialmente espíritos, viu? O organismo, vamos dizer, a parte orgânica é uma decorrência do espírito. Nós somos seres espíritos. Então, até a próxima.